Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Conquistar. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática, e vocês podem acompanhar essas aulas nas nossas redes sociais. No Instagram nós temos o @Centro de Mídias _AM e também você pode acompanhar as dicas na hashtag Projeto Conquistar Seducam, tá beleza? Vamos verificar então nosso episódio. Episódio 2, desafio, com o título Quem será o escolhido? E aí nós temos detalhamento, representação e análise de dados, tá bom? Vamos então dar início ao nosso desafio. Ok, pessoal, vamos realizar agora então a leitura do nosso primeiro desafio. Acompanhe comigo na tela. Nós temos aí a seguinte pergunta: se a moda é o valor que mais se repete dentro de um conjunto de valores numéricos, então, qual é o valor da moda do conjunto abaixo? E aí você tem um conjunto de alguns valores numéricos, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e daqui a pouco a gente retorna. Belezinha, pessoal. Vamos verificar agora a resposta do nosso desafio? Acompanhe que aqui ao meu lado nós temos os valores numéricos que a questão nos deu, tá bom? Então eu tenho aí 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5 e 7. Bem, dentre esses valores, a moda é o valor ou são os valores que mais se repetem em um conjunto de valores numéricos. Aí nesse caso especificamente, nós temos os números 2, 5 e 7 aparecendo somente uma vez, nós temos o número 4 aparecendo 2 vezes e o número 3 aparecendo 3 vezes. Ora, de acordo então com a regra da moda, nós temos que o valor dela será igual a 3. Por quê? Porque dentro desse conjunto é o valor que mais se repete, ou na verdade é o valor que aparece mais vezes nesse conjunto. E é justamente disso que trata a moda. Vamos verificar aqui o nosso conteúdo? Beleza, pessoal. Vamos verificar aqui o conteúdo em relação a essa questão. Acompanhe comigo na tela. Nós temos então aí que a moda é 3. Nós já verificamos porque a resposta é essa, né? Justamente porque é o valor que mais se repete naquele conjunto de valores. Então, olha só. A moda, a média e a mediana são conhecidas como medidas de tendências centrais. Importante que você guarde aqui esse nome, tá bom? Tendência central. E aí, de repente, você pode perguntar assim, ok, mas a questão trata de moda. Cadê a média e a mediana? Calma teu coração, porque eu só estou te mostrando como que se classificam essas tendências centrais. Belezinha? Ok, então, olha só. A moda, aliás, essas tendências, elas são utilizadas para representar um conjunto de dados com um único valor. Então, de repente, você pode ter um conjunto
com uma certa quantidade de valores numéricos e desse conjunto a gente consegue extrair moda, média e mediana, de modo que esses valores podem ser importantes dependendo da situação que a gente esteja trabalhando, tá bom? Ok, então olha lá, a moda é o valor com a maior frequência absoluta em um conjunto. Agora aqui é importante você reparar duas coisas. Por exemplo, vamos supor que em um conjunto qualquer eu tenha os seguintes elementos. Eu tenho aqui um conjunto com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, analisando os elementos desse conjunto, a gente consegue verificar que não existe nenhum valor que esteja repetindo. Até porque é fácil a gente perceber que, nesse caso, cada elemento aparece somente uma vez. Quando acontecer isso, pessoal, a moda ela não existe. Ou seja, esse conjunto ele é chamado de conjunto amodal. Vou até anotar aqui, ó. Conjunto amodal, tá certo? É quando você tem um conjunto onde não existe nenhum valor que se repita, ok? Agora, em contrapartida, por exemplo, também, eu posso ter o seguinte conjunto. Eu posso ter aqui esse conjunto onde, analisando os seus elementos, a gente consegue verificar o seguinte. Nesse conjunto, o número 2 e o número 3, eles se repetem duas vezes, do mesmo modo em que os outros elementos, eles não se repetem. Opa! Então, pessoal, nesse caso, vamos verificar o seguinte, olha lá, eu tenho aqui o número 2 aparecendo duas vezes, ao mesmo tempo que o número 3 também aparece duas vezes. Ou seja, nós temos dois elementos com a mesma quantidade de repetição. O que acontece então? Quando você tiver esse caso especificamente, a gente diz que esse conjunto é chamado de um conjunto bimodal. Por que bimodal? Esse radical bi vem de 2 e o modal vem da moda. Então quer dizer que são dois elementos equivalentes à moda, justamente pela mesma quantidade de repetição desses elementos. Ao mesmo tempo em que, por exemplo, se eu tivesse o seguinte, vamos refazer aqui. Vou colocar mais o número 1, e aí você consegue reparar que, agora nesse caso, eu tenho 3 números 1, tá certo? 2 número 2 e 2 números 3. Beleza. Por mais que nós tenhamos uma mesma quantidade de números que se repetem, que aqui nesse caso são o número 2 e o número 3, mas aqui eu tenho que o número 1 ele aparece 3 vezes. Então, a nossa moda será igual a 1. Então, é importante que você sempre repare isso, tá? Você tem que reparar a quantidade de vezes que um elemento vai se repetir num conjunto. Se nós tivermos uma quantidade de elementos igual ou maior que 2, então esse conjunto ele vai receber um nome específico. Bimodal, se eu tiver 2 elementos se repetindo uma mesma quantidade de vezes. Trimodal, se nós tivermos 3 elementos. Tetramodal, se nós tivermos 4 elementos. E assim sucessivamente. Agora, é muito importante também que você não se esqueça aqui do nosso conjunto amodal, porque esse conjunto receberá esse nome toda vez que nós tivermos nele uma quantidade de elementos que não se repita. Então, repare que aqui em cima eu tenho o conjunto com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Beleza. É um conjunto formado por 5 elementos, sendo que desses 5 elementos ninguém se repete. Aí, nesse caso, então, não existe moda. Por que é importante você perceber essa moda? Primeiro, é importante você perceber, de repente, quando você tiver que analisar alguma situação onde eu tenha que verificar uma quantidade de elementos
que se repita, por exemplo, uma venda, né? Então, eu quero verificar uma venda de refrigerantes no mercado, por exemplo. Eu vou verificar essa venda a cada dia de uma semana. E aí, se de repente eu tiver uma quantidade de vendas repetidas nessa semana, então essa quantidade será a moda. Isso é importante também para que você, de repente, dono desse mercadinho, você consiga verificar a quantidade de refrigerantes que você tem a comprar para suprir o seu mercadinho durante essa semana. Bacana? Vamos verificar agora o nosso segundo desafio. Beleza, pessoal. Nosso segundo desafio temos a seguinte pergunta. Acompanhe comigo. Qual foi a média de alunos com notas acima da média no 7º ano, de acordo com a tabela a seguir? E você tem uma tabelinha onde nós temos as turmas de 6º, 7º, 8º e 9º anos e também as notas relativas a cada um dos 4 bimestres, tá bom? Então, pense um pouquinho aí, daqui a pouco eu retorno com a resposta do desafio. Ok, pessoal, vamos verificar agora então a resposta do nosso desafio. Acompanhe comigo na tela. Nós temos então aí a tabela, onde nessa tabela a gente consegue verificar as turmas de 6º, 7º, 8º e 9º anos, tá bom? Ok. Além disso, nós temos aqui nas nossas linhas as notas referentes a cada um dos bimestres, tá? Não se esqueçam que é justamente dessa maneira que a gente vai determinar, que você, na verdade, faz para determinar se você vai ser aprovado ou não no final do ano, tá bom? Ok, quando a gente falar em média, o que acontece? Nós temos que pegar esse conjunto de valores, realizar a soma entre todos eles. Dessa maneira, então, eu vou pegar aqui, ó, 8 mais 6 mais 6 mais 12, tá bom? Por que eu estou pegando somente esses valores que eu marquei agora? Justamente porque essas notas são referentes à turma do 7º ano, que é o que a questão está pedindo somente, tá bom? Beleza, vamos lá. 8 mais 6 é 14, 14 mais 6 é 20 e 20 mais 12 é igual a 32. Então, o primeiro passo já foi dado, que é a realização da soma desses valores numéricos. O próximo passo para a gente determinar o valor dessa média, vou até escrever aqui, ó, o valor da média, vamos chamar de ME, tá? É pegar esse valor da soma, que foi igual a 32, e dividi-lo pela quantidade de elementos. Aí você pensa, como assim quantidade de elementos? Pensa comigo. Nós temos aí a soma de quantos números? Eu tenho aqui a soma de um número, 2, 3, 4 números. Então, eu vou pegar esse valor 32 e dividi-lo por 4, justamente porque eu estou somando 4 valores numéricos, tá bom? E ao dividirmos 32 por 4, o resultado será igual a 8, ou seja, 8 é justamente a nossa média, ou é a média das notas da turma do 7º ano, de acordo com o que a questão estava pedindo, tá bom? Vamos verificar agora o nosso conteúdo em relação a essa questão.
Vamos verificar então aqui, pessoal, o gabarito da questão. Olha lá, nós temos aqui MA, que é justamente a nossa média aritmética. E como é que ela é calculada? Nós temos aqui no numerador da fração a soma dos elementos e no denominador a quantidade desses elementos. De acordo com a questão, então, verifiquem que eu tenho aqui as notas 8, 6, 6 e 12. Então, elas deverão estar em forma de adição, tá? E essa quantidade, como nós temos 4 elementos, o denominador dessa fração será igual a 4. Beleza. Realizando essa soma, então a gente tem a soma igual a 32 e o 4 que está embaixo na fração só se repete. E finalizando aqui essa paradinha, a gente tem que a divisão de 32 por 4 é igual a 8, que confirma só o que eu te mostrei anteriormente, que a média aritmética das notas dessa turma de 7º ano é igual a 8. Beleza? Entenderam, então? Vamos agora ao nosso conteúdo dessa questão. Ok, pessoal, essa questão ela trata de média aritmética simples. Verifique aqui comigo a definição, olha só. Nós temos então que a média aritmética será chamada de média aritmética simples quando ela for calculada como o quociente entre a soma de todos os distintos valores relacionados e o número de observações envolvidas nessa soma. Como a definição está falando de quociente, não se esqueça então que nós temos aqui uma divisão. E aí, como será feita essa divisão? Repara aqui ao meu lado, olha só. A média está representada por esse x com a barra em cima. E ele é representado como? Repare que no nosso numerador, ou seja, a parte de cima aqui da fração, nós temos o seguinte somatório. x1 mais x2 mais x3, reticências, mais xn. E isso tudo dividido por n. Vamos só traduzir aqui um pouco do que se trata essa fórmula. Essas reticências significam que eu não tenho uma quantidade certa de valores, mas eu sei que essa quantidade, por exemplo, ela ultrapassa 3, tá bom? E esse xn, ele representa o último valor desse somatório. Então, quer dizer que, por exemplo, se eu estiver somando, de repente, 8 valores numéricos quaisquer, sendo eles repetidos ou não, esse xn, o n vale 8. Então, eu estou somando 8 valores, de modo que essa soma, no final, deverá ser dividida por 8. E isso valerá para qualquer quantidade ou qualquer valor numérico que você colocar aqui para a letra n. Então, por exemplo, eu posso ter, de repente, também um somatório de 11 elementos. O que a gente consegue perceber, se eu estou somando 11 elementos, o nosso n vale 11. Ou seja, o nosso somatório vai ser igual a x1 mais x2 mais x3 mais x4 até chegar ao x11. E a nossa divisão, o valor do denominador, será igual a 11. Então, vou pegar essa soma e dividi-la toda por 11, tá bom? Uma coisa importante a verificar aqui na nossa média aritmética é que, diferentemente da questão do nosso desafio, na verdade, que a gente acabou de verificar, tá? De resolver, nem sempre o valor dessa média aritmética será um valor exato. O que isso quer dizer? Pode ser que, de repente, você tenha aqui uma fração onde o resultado da fração não vai ser um valor exato. Vamos só recapitular aqui rapidinho. No nosso exemplo, no nosso desafio, a gente dividiu 32 por 8, onde o resultado, logicamente, é igual a 4. Mas nada impede, por exemplo, de nós termos aqui uma divisão equivalente a 32 dividido por 5. E aí, nesse exemplo especificamente, a resposta do desafio será igual a 6,4. E aí você pensa assim, mas professor, essa resposta deu um número decimal. É possível isso? Com certeza, pessoal. Porque na regra da média aritmética simples, por exemplo, né, a gente não tem a obrigatoriedade de essa divisão ser um valor exato, tá bom? Então, você pode ter a soma dos valores dividida pela quantidade
sendo uma divisão exata ou não. Isso é um ponto muito importante a você verificar dentro da média aritmética simples. Combinado? Belezinha, então? Vamos agora ao nosso próximo desafio. Beleza, pessoal. Nosso próximo desafio, aqui ao meu lado, mostra o seguinte. Analisando a imagem a seguir, calcule a mediana de cada uma das duas turmas. E aí você tem uma tabelinha com a turma A. Essa turma é formada por 5 alunos. E nós temos uma tabelinha também com a turma B, a qual é formada por 6 alunos. E aí vocês vão calcular a mediana de cada uma delas, tá bom? Vou dar tempo para vocês pensarem e daqui a pouco a gente retorna com a resposta desse desafio. Beleza, pessoal. Vamos verificar então agora a resposta do nosso desafio em relação ao cálculo da mediana das duas turmas. Vem comigo aqui na tela. Nós temos então aqui a resposta da turma A, que diz o seguinte. Na turma A, como nós temos uma quantidade ímpar de elementos, vou destacar aqui essa palavra ímpar, basta colocarmos esses elementos em ordem crescente ou decrescente e verificarmos o termo central. Vamos traduzir aqui esse texto. O mais importante aqui da mediana, na verdade a mediana é você encontrar o termo central, tá? É a quantidade de elementos. Como assim? Logicamente que dentro de um conjunto de elementos nós podemos ter dois tipos de quantidade. Ou essa quantidade será par, ou essa quantidade será ímpar, beleza? Sendo ela ímpar, o que nós faremos? Olha só, as notas que nós tivemos na turma A foram iguais a 4, 4, 5, 7 e 9, ok? Dessa quantidade, o que acontece? A gente pode colocar esses elementos em ordem crescente ou decrescente, ou seja, você pode organizá-los do menor para o maior ou vice-versa. Agora, é muito importante isso, tá? Que você sempre coloque esses valores em ordem crescente ou decrescente. E não de qualquer forma, não de uma forma bagunçada. Por quê? Porque essa arrumação ela é determinante quando nós formos fazer o cálculo ou encontrarmos o valor dessa mediana. Gente, vamos lá. Eu tenho aqui 5 elementos, tá? O termo central aqui é o 5. Por que é o 5? Porque à esquerda dele nós temos 2 elementos e à direita dele nós temos também 2 elementos. Então, o termo central, como nesse exemplo, é igual a 5, ele é justamente a nossa mediana, que é a nossa resposta. E aí você verifica o seguinte, mas professor, então nesse caso não precisa realizar nenhum tipo de cálculo? E eu te respondo, não precisa. Basta você colocar os valores numéricos em ordem crescente ou decrescente e aí verificar o termo do meio, tá bom? Agora, se de repente você tiver uma quantidade muito grande de elementos, por exemplo, eu tenho 17 elementos, né? Você vai organizar esses elementos colocando, né, eles em ordem crescente e fazer a contagem todinha, não precisa. O que nós faremos aqui nesse caso? Olha lá. Eu tenho, por exemplo, aqui, nesse exemplo, né, eu tenho 5 elementos. Você vai dividir por 2 e desse resultado você vai somar 0,5.
Como assim? 5 dividido por 2 é igual a 2,5. 2,5 mais 0,5 é igual a 3. Ou seja, a mediana é o terceiro elemento nessa contagem. Na turma B, como temos uma quantidade par de elementos, vamos identificar e marcar aqui, basta colocarmos esses elementos em ordem crescente ou decrescente e dessa quantidade tirar a metade. Em seguida, tirar a média aritmética desse elemento com o seu próximo na ordem. Vamos traduzir aqui esse texto. Repare que agora na turma B, a quantidade de elementos é par, ok? Vamos pegar aqui as notas. Eu tenho as notas, então, 2, 5, 6, 6,5, 7 e 7,5. Então, tem aqui 7 e 7,5. Vamos identificar aqui os elementos. Olha lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Tranquilo? Bem, de acordo com a regra, então, o primeiro passo aqui é pegar essa quantidade e tirar a sua metade. Ou seja, 6 dividido por 2 é igual a 3. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que eu vou pegar o terceiro elemento, primeiro, segundo, terceiro, e somar com o próximo. Então, aqui a gente vai ter que realizar a soma entre 6 e 6,5. 6 mais 6,5, o resultado é igual a 12,5. E, novamente, desse valor, desse resultado da soma, tirar novamente a sua metade. Por esse motivo que a nossa mediana, ela vale 6,25, tá? Porque a metade de 12,5 é 6,25. Então, você consegue reparar que nós temos dois tipos de cálculos diferentes. Um quando a quantidade de elementos for ímpar e outro quando a quantidade de elementos for par. Bacana? Vamos agora ao conteúdo desse desafio. Beleza, pessoal. Essa questão, o conceito, ela trata de mediana. Vamos verificar aqui na tela o que é a mediana. Nós temos, então, que a mediana é o número central de uma lista de dados organizados de forma crescente ou decrescente, sendo ela uma medida de tendência central ou de centralidade. Continuando, a mediana é o valor do meio, ou o que representa o meio de uma lista de dados, tá? Então, na verdade, ela representa o termo médio de uma certa quantidade de elementos. Para a mediana, a posição dos valores é importante, assim como a organização dos dados. E falando de posição e organização, vamos verificar aqui o seguinte. Essa imagem ela apresenta os dois tipos diferentes de cálculo da mediana. Reparem que aqui, nessa primeira imagem, nós temos uma quantidade ímpar de elementos e aqui embaixo nós temos uma quantidade par de elementos. Beleza? Quando a quantidade for ímpar de elementos, você vai só verificar o termo do meio. Bem, nesse nosso primeiro retângulo, a gente consegue perceber que nós temos uma quantidade igual a 7, ou seja, 7 elementos. Beleza. Qual é a metade de 7? É 3,5. 3,5 somado com meio é igual a 4. Então, a mediana será o quarto elemento em ordem crescente, que aqui nesse caso é igual a 7. Vamos para o próximo. Aqui embaixo agora nós temos um conjunto de elementos formado por 8 elementos. Ora, a metade de 8 é igual a 4. Então você vai verificar o quarto elemento em ordem crescente e quando você identificar esse quarto elemento, você vai somá-lo com o próximo, que na verdade é o quinto elemento. Aqui nesse conjunto, então, nós temos como quarto e quinto elementos iguais a 5 e 6. Somando 5 mais 6, o resultado é igual a 11. E a metade de 11 é igual a 5,5, que é justamente essa a nossa mediana, tá bom, gente? Para você calcular a mediana, é importante reparar duas coisas. A primeira delas, você pegar os valores numéricos e colocá-los em ordem crescente ou decrescente.
pois isso vai ser determinante na hora de encontrarmos o valor dessa mediana. E segundo, o mais importante, é verificarmos se essa quantidade é par ou é ímpar. Por quê? Porque dependendo do tipo da quantidade, seja ela par ou ímpar, a gente vai ter modos diferentes de determinarmos essa mediana, tá bom, gente? Então é muito importante você reparar sempre essas duas coisas. Vamos agora então às nossas considerações finais. Beleza, pessoal, chegamos aqui ao final de mais um episódio. Eu quero agradecer a participação e atenção de todos, tá bom? Vamos aproveitar então agora esse momento e fazer aquela selfie bacana, tá? E não se esqueçam também de marcar aqui nossas redes sociais, Instagram, @Centro de Mídias _AM e hashtag Projeto Conquistar Seducan, beleza? Então te aguardo no nosso próximo episódio. Até mais!